Ok, bom dia. Estou vendo que o lado do sol está um pouco menos pessoas, né? O nosso irmão Jackson me abandonou aqui na frente, foi para o ladozinho da sombra, né? Eita, que coisa boa. Não sei como eu findei marcando duas coisas, 2 retiros de casais, de família, no mesmo final de semana. E aí acertei com a igreja de Pajuçara para ir para o encerramento hoje à noite. Então nós vamos ter que correr depois da escola para estarmos à noite para o desfecho da reunião de casais dele, que também tiveram nesse final de semana. Senão nós estaríamos aqui com vocês, né? Depois eu soube que tem um junta panela. Esse junta panela é panelada, é o quê? É outra coisa, né? Ah, sim. Enquanto não for buchada, a gente gosta. Buchada e chorisco a gente ainda pegamos algumas vezes, mas é um pouco diferente. Tapiocas, assim, bom demais. Até tinha uma tapioca esses dias que era tapioca integral, né? Que nos falavam. Tá. Coisa boa. Mas graças a Deus tem sido um privilégio estar aqui com vocês. Visitamos várias casas e irmãos que não conhecíamos, outros que já conhecemos há muitos anos. Ontem à noite a gente viu o Chico Queiroz, né, que conseguiu vir. A gente fazia farinhada com eles, íamos lá pegar umas tapioca deste tamanho. Foi bom vê-los. E outros também. O nosso tema é família, campo de treinamento, né? E na primeira noite nós olhamos Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 7, que é o alicerce para uma família. E nós aprendemos ali, o ponto-chave daquele texto é que nós precisamos aprender a amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. E nós vimos naquele texto que nós amamos a Deus quando nós obedecemos a palavra dele, quando nós realmente aprendemos a amá-lo com tudo que somos e temos, e quando nós vivemos em nossa família aquilo que nós sabemos que é verdade. Porque muitas vezes a gente não vive o que a gente sabe. E isso vai, obviamente, afetar a família. Os filhos vão ver essas diferenças. Ontem à noite nós então trabalhamos em cima desse alicerce, nós vimos como construir as paredes de uma família que realmente serve a Deus. Fomos lá em 2 Timóteo, a vida do apóstolo Paulo, que ele fala de Timóteo como seu filho na fé, uma frase de família, e nós vimos como é importante nós como pais, ontem foi dirigido a nós como pais, nós então espelharmos Jesus para que as pessoas, os nossos filhos, vejam o nosso Deus através de nossas vidas. E vimos a importância de preparar nossos filhos para que vivam no poder da graça de Deus. Porque Jesus disse em João 15:5, não sei se vocês lembram, sem mim, o que é que eu posso fazer? Nada. E muitas vezes nós pensamos que a gente consegue fazer alguma coisa. As coisinhas pequenas, Deus, deixa comigo que eu vou resolver. E a gente só quer ir com as coisas grandes para Deus, mas não é assim. Quem faz isso vai cair na cara, vai quebrar a cara, como diz. Nós temos que aprender que sem Ele nada podemos fazer que tenha valor em nossa família, que tenha valor eterno. E depois vimos que
temos o privilégio de ajudar nossos filhos a ouvir, transmitir e reproduzir, começar a falar de Cristo e a gente ajudar. E passei para vocês um pouco dos nossos filhos e netos anos atrás. Cada um de nossos filhos eu passei, são 3 meninos. Uma vez que eles conseguiam escrever, ler e escrever, nós passamos toda a Bíblia, um capítulo por dia. Levou mais de 3 anos passando a Bíblia bem tranquilamente com nossos filhos. Porque tem capítulos da Bíblia, como Gênesis 10, que é só genealogia. 10 dias para dentro disso, sentei com meus filhos e eles disseram: pai, o que é que tem aqui? Gênesis 10 é um monte de nome complicado. Aí eu disse: sabe de uma coisa, a gente pode aprender? Deus ama as nações. Por isso nós temos que ter uma visão para as nações, isso se chama missões. E nós temos esse privilégio. Então, enfim, a gente foi passando pela Bíblia inteira, com cada filho, para que antes deles saírem, porque em nossa cultura eles voltam para o exterior para estudar a universidade, antes de saírem a gente queria dar essa base na vida deles. Hoje nós queremos trabalhar outro tema, porque família é um campo de treinamento para a gente aprender a treinar mesmo e nos preparar. Deus permite desafios chegar em nossa vida e em nossa família. Eu não sei se você já esteja enfrentando algum desafio dentro do seu lar. Talvez saúde, talvez uma pessoa no lar que tem sido de temperamento difícil, dificuldades, talvez emprego, não sei. Mas Deus permite desafios em nossa vida e Deus nos diz como devemos encarar estes desafios. E é isso que nós queremos ver hoje, novamente, da vida do apóstolo Paulo. Nós queremos ver, nós que somos famílias cristãs, que cremos no nosso Deus em Cristo, como nós devemos viver em meio aos desafios. Paulo tinha a equipe dele, era como uma família para ele, né? Timóteo e outros caminhavam com ele. E Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, onde é que ele estava? Alguém sabe? Estava preso. Hoje é EBD, né? Então não posso. Ninguém aqui quis fazer pergunta para mim nos últimos. Agora eu é que vou fazer perguntas para os irmãos, viu? Ele estava preso. Ele tinha passado muitos desafios na vida dele, muito mais do que provavelmente qualquer um de nós iremos passar em nossa vida. E Paulo escreve essa carta da prisão, escrevendo para uma igreja cheia de famílias. Inclusive em capítulo 4, um pouquinho antes do nosso texto, tinha um probleminha entre familiares na igreja. Tinham 2 senhoras, verso 2, capítulo 4, Evódia e Sintique, que estavam precisando alinhar as coisas, né? Existem essas questões muitas vezes em família. Igreja é família e a igreja é composta de famílias. Então hoje nós queremos olhar e pontuar algumas verdades nesse texto que vejo que Paulo passa, que podemos aplicar para os nossos lares e as nossas famílias. Como que eu devo encarar os desafios que Deus tem permitido na minha vida e na minha família. Capítulo 4, os que puderem ficar em pé, vamos mais uma vez nos colocar em pé.
Começando com o versículo 4, essa é a palavra de Deus, sempre gosto de enfatizar isso. Isso não é qualquer livro que nós temos em mãos. Eu já andei em outras partes do mundo, eu estive no leste europeu falando com alguns pastores no período que houve toda essa questão comunista lá. Eles não podiam ter Bíblia nenhuma, tinha um pastor preso na prisão e numas caixinhas de fósforos a esposa passava uns textinhos da Bíblia para ele, porque não podia ter Bíblia. E é sempre bom a gente lembrar que nós temos essa liberdade de termos a palavra de Deus em nossas mãos. Então aqui é Deus que tem algo a nos dizer através do escritor, o apóstolo Paulo. Filipenses 4, versos 4 a 7, apenas quero ler nesta manhã. Paulo diz assim à igreja, às famílias em Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, estamos nesta manhã diante da Tua palavra, na Tua presença, temos entoado louvores ao Senhor, porque o Senhor é digno, ó Deus. E nesta manhã, ó Deus, o Senhor tem algo a nos dizer através da Tua palavra. Peço ao Pai que o Senhor ajude cada um. Temos as nossas ansiedades, nossos afazeres. Deixemos de lado nesse momento, ó Deus, tudo aquilo e concentremos, fixemos o nosso pensamento na Sua pessoa, através da Sua palavra, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, fale aos nossos corações nesta manhã. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Coloquei aqui novamente, não sei se dá hoje de manhã, eu nem ia colocar, mas me disseram que ia dar uma escurecidinha, então talvez você consiga ver para anotar alguma coisa para refletir. Então Paulo, aqui da prisão, tem 3 verdades que muito têm impactado a minha vida. Nós temos passado por sérias situações, não assim com filhos ou netos, mas eu e a Raquel tivemos mudanças de planos, né, que a gente não sabia que Deus tinha para nós. E como a gente vai viver em meio a essas incertezas que às vezes nos arrodeiam como famílias também. A gente não sabe o futuro, nós não sabemos o que é que Deus tem para nós daqui a 5 anos. Fazemos planos, e o que aconteceu conosco. E Deus tinha outro plano para o nosso ministério nesse momento. Como então agir? A primeira verdade então que me chama a atenção, Paulo deixa muito claro, em meio aos desafios da vida, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Essa palavra, alegrai, alegria, acontece 7 vezes nessa epístola. Paulo fala muito da prisão. Eu fico imaginando, eu nunca fui preso pela causa de Cristo. Como seria? Pode até um dia a gente ser preso, né? Eu não sei se vocês sabem, a gente estava falando com alguns advogados que nos ajudam na missão, existe ali uma pauta de um dia alguns
no nosso congresso, querem fazer da seguinte forma: dentro da igreja eu posso pregar a palavra de Deus, mas se eu sair dessas portas lá fora e pregar a palavra de Deus para alguém que não quer, eles podem chamar a polícia e eu vou preso. Isso já tem em outras partes do mundo. Quando eu estudei no mestrado em Israel, a gente não podia falar de Cristo na rua, a não ser que o judeu nos permitisse. Então já vi isso em outras partes do mundo, talvez chegue aqui ao Brasil. Então nós temos essas situações que podem acontecer, mas imagino eu que talvez eu nunca irei ser preso pela causa de Cristo. Mas aqui está Paulo, e ele diz à igreja em Filipos, em meio aos desafios da vida que todos nós temos, como pessoas e famílias, ele disse: alegrai-vos. Essa palavra, se você for estudar ela no Novo Testamento, temos a mesma palavra em Mateus 2:10. Eu não sei se eu coloquei ali, botei. Alguém lembra que tem em Mateus 2:10? Quando os magos foram caminhando até Jesus para ver esse rei recém-nascido, diz em Mateus 2:10 que eles se alegraram com o quê? Grande e intenso júbilo. E Paulo usa a mesma palavra aqui. Vêm as dificuldades, irmãos, na igreja em Filipos, podem ter aquela alegria, aquele júbilo intenso. Paulo, você está louco? Como é que pode? E Paulo ainda acrescenta uma verdade aqui no verso 4. Ele diz: alegrai-vos só nos momentos bons. É o que ele diz? Alegrai-vos quando está tudo caminhando bem na tua vida. Não. Alegrai-vos o quê? Sempre. Nos momentos mais difíceis, as tempestades da vida lá embaixo, temos que ter um contentamento profundo, embaixo daquelas tempestades que sempre virão, mas lá por baixo, nós temos que ter esse contentamento profundo, essa alegria. Então, sempre, interessante o que Paulo diz aqui em nosso contexto, capítulo 4, verso 11. O que é que Paulo disse no final de Filipenses 4:11? Ele diz: aprendi a viver contente em que situação? Toda e qualquer situação. Nos dias que eu tenho uma tapioquinha, coisa boa, mas nos dias que só tem uma águazinha para beber, também eu vou dizer obrigado. A fonte dessa alegria, Paulo deixa claro aqui em verso 4, porque só tem uma fonte que vai nos dar contentamento em meio às tempestades da vida. Ele diz: alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. A gente pode ter alegria em qualquer momento da vida, paz profunda, sabe por quê? Porque diz em Romanos 8:28 que metade das coisas cooperam para o bem. É o que diz a sua Bíblia, você olhou lá? Não? Diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que Jesus, quando foi perguntado qual é o grande mandamento, ele disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda alma, toda força, todo entendimento, porque é tão fácil a gente colocar outra coisa no lugar de Deus, tão fácil. A gente se anima com um emprego novo, agora vai dar certo. A esposa queria a geladeira nova, recebeu.
carro novo para o filho, sei lá o que for. Aí a gente pensa, tudo está bem. Não é assim. A nossa alegria, ela não pode ser em alguma coisa, ela tem que ser numa pessoa divina. E muitas pessoas caem nessa cilada. Temos alegria nas coisas que foram criadas em vez do Criador. Então ele diz aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:13, o que é que diz? Você deve saber decorar. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, você quer ver uma coisa interessante que Jesus falou, agora me lembrei? João capítulo 15. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, falando aos seus discípulos, logo antes de enfrentar a morte na cruz. João capítulo 15, Jesus diz no final do verso 5, porque sem mim nada podeis fazer. Ele está falando ali da videira, dos ramos, de permanecer nele. No verso 11, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que, o quê? O meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja o quê? Completo. Você quer ter o gozo completo de Deus na tua vida? Eu quero. Então, Jesus deixa claro aos seus discípulos, a gente tem que permanecer nele. Nós temos que guardar os mandamentos dele. E nós teremos o gozo completo dele em meio a qualquer dificuldade, como o próprio apóstolo Paulo aprendeu. Vamos então, aqui, algumas perguntas, eu acho que eu fiz, Raquel, vê se no próximo slide tem aí algumas coisas para a gente refletir. Aqui está. Será que eu tenho um contentamento profundo porque eu estou permanecendo em Cristo? Ou será que o meu dia a dia, quando surge alguma dificuldade, eu vivo com frustração e angústia de alma? Ai, tem essa coisa, eu não sei o que fazer. Ai. Aí alguém vem e fala com a gente e a gente estoura, né? Raiva, ira. Outro se fecha e tranca, não fala nada. Como é a minha vida? Quando vivemos na alegria do Senhor, teremos os resultados do Senhor. Mas quando vivemos e deixamos os desafios da vida nos frustrar e nos angustiar, nós vamos sofrer. E nós não precisamos passar por isso. Porque Deus tem poder se aprendemos a nos apegar a Ele, na palavra dEle, o poder dEle, a graça dEle, está à nossa disposição. Mas não é só ler a Bíblia que vem para nós, não. Eu preciso ler e obedecer a Bíblia e confiar nele. O que é que diz em 1 Pedro 5:7? Lançando sobre Ele só as dificuldades maiores da vida. É o que diz ali? Toda a vossa ansiedade. É incrível. Vivemos num mundo corrido e pessoas no corre-corre da vida começam a ter muita ansiedade. Hoje em dia nos Estados Unidos, no Brasil, é tanta receita de medicamento para não ficar ansioso, pessoas tomando todo tipo de medicamento. E eu não sou contra necessariamente medicamento, mas eu estou dizendo que a melhor medicina Deus já tem para nós. Nós precisamos correr para Cristo. Precisamos olhar para cima e buscar dele a alegria que só Ele pode nos dar. Isso tem sido muito impactante na minha vida. Coordeno a nossa missão, temos muitos desafios, e eu tenho que sempre lembrar, Felipe, existe um Deus soberano.
você pode confiar nesse Deus. Você precisa obedecer a palavra e deixa que Deus resolva. Nós não temos costas para aguentar, mas Deus nos dá o privilégio. Aquele que conhece a Cristo tem o privilégio de lançar tudo para o nosso Deus. Essa é a primeira verdade que eu queria pontuar para vocês nessa manhã. Famílias enfrentando tempestades, lembre-se, olhe para Cristo, ande com Ele, para que você não perca a alegria, aquele contentamento profundo que só Ele pode nos dar. Segunda verdade está no verso 5. São 3 que eu queria pontuar nessa manhã. Nós, como famílias, também temos o privilégio, em meio aos desafios da vida, de termos vidas de moderação. Olha o que diz o verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que significa essa palavra moderação? É só caminhar um pouquinho aqui para Colossenses capítulo 3. Não sei se eu coloquei ali. Colossenses capítulo 3, nós vamos ver o que significa termos vidas moderadas. O texto paralelo a Filipenses, a Efésios, Paulo aqui fala em Colossenses capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de quê? Misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esta é a moderação de que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 4. Seja a vossa moderação. Muitos pais têm me dito: pastor, meu cônjuge, meu filho, sei lá quem, é a cruz que Deus me deu. Não sei. Pode ser a bênção que Deus lhe deu, porque Deus quer trabalhar o nosso coração através das situações que Ele permite em nossa vida. E nós temos que aprender ao quê? Sermos mansos, pacientes. O texto lá em Colossenses, suportar. Não, eu não suporto fulano de tal. Espera aí. Pelo poder de Deus, a gente pode aprender a perdoar. Diz o texto ali que devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Alguma vez você chegou a Cristo, confessou seu pecado a Deus, eu sei que eu errei nisso, confesso a ti, e você ouviu uma voz dizendo: não, meu filho, você passou dos limites. Essa é a 8ª vez, até 7 vezes eu te perdoo, essa é a 8ª, você não vai ter perdão. Deus já falou isso para você alguma vez? Mas eu já ouvi pessoas que se dizem crentes dizer assim para o seu cônjuge: se você fizer isso mais uma vez, ou para os seus filhos, se fizer isso mais uma vez, eu não vou lhe perdoar. Esse cabra, como a gente diz aqui no Nordeste, vai sofrer, vai penar nas mãos de Deus, porque não entende o que é perdão, não entende quantos milhares de vezes na vida a gente teve de ter o perdão de Deus e depois não quer conceder perdão para alguém da família.
Paulo diz, segunda verdade tão importante para uma igreja que é família de Deus, para as famílias que compõem a igreja, nós temos que ter uma moderação que seja conhecida. E o texto aqui diz de todos, primeiramente dentro do nosso lar. Os nossos filhos precisam ver a diferença que Cristo faz na nossa vida. Eles precisam olhar e ver, aqui está um pai e uma mãe que tem moderação, que é manso, humilde, que sabe tratar. Não é que eu vou deixar passar tudo, não, mas que eu sei corrigir com mansidão, com brandura, com paciência, perdoando o meu filho, meu cônjuge, os meus pais, quem sabe a situação que nós enfrentamos. Poderia citar vários versículos, mas não vou, devido ao tempo, mas talvez eu vou só citar 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá rapidinho. Olha o exemplo de Cristo, que muito me ajuda nos momentos mais difíceis, porque tem pessoas que são complicadas, sabia? É como dizia um professor meu, o problema maior no meu casamento é quem? Sou eu. Mas interessante, quando eu aconselho casais, eu vou falar, aí o marido começa, pois é, ela e ela. Se ela não fosse assim, nós não teríamos, né? Se ela fosse assim, aí vem a vez do marido, ou a esposa, ele, se não fosse, mas o maior problema no meu casamento sou eu, porque eu estou vendo o cisco na vida da minha esposa, aquele cisquinho que está me incomodando, e eu não consigo ver a trave, que está lá, entra no olho e desce lá no meu coração, não consigo ver. Essa trave que está travando tudo dentro do meu casamento, da minha família. Então nós temos que ter muito cuidado. Olha o que Jesus diz, o exemplo de Jesus, Pedro que andou com Jesus, olha o que ele diz, 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu tenho umas coisas na Bíblia aqui sobre Jesus para eu seguir o exemplo dele, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, o que é que ele fez? Não revidava com traje. Quando maltratado, o que ele fez? Não fazia ameaças. Ele não dizia, se fizer isso mais uma vez, eu não lhe perdoo mais. Mas o que é que Jesus fez? Entregava-se àquele que julga retamente. Umas perguntas. A gente pensar um pouquinho. Como é que está a nossa moderação? Vamos continuar, né, Raquel? Tem mais alguma coisa? A fonte está no Senhor, já falei, acho que eu não falei. Vamos falar isso também, depois vamos para as perguntas. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, por quê? Paulo diz isso, porque perto está o Senhor. Isso tem muitas maneiras de interpretar, mas uma maneira é a gente lembrar, Deus está aqui pertinho de mim, para me ajudar. Também sabemos que Ele pode voltar a qualquer dia, mas eu vejo Paulo falando aqui, encorajando eles, o Senhor está perto, Ele tem poder para me ajudar a ter essa moderação na minha vida. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está para vir, Ele está perto também a sua vinda, a sua presença está perto.
Diz lá Davi, em Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Então, nós podemos ter essa vida de moderação, porque o Senhor está perto. Podemos ter alegria no Senhor, podemos ter moderação porque o Senhor está perto. Agora vem as perguntas. Como é que eu sou nas dificuldades? Quando vêm as dificuldades, como é que eu reajo? Sou brando? Sou paciente? Sabendo que Deus está comigo? Ou será que o meu dia é cheio de altos e baixos? No momento eu estou feliz, vem uma coisa chata. É assim? Frustração, ira. Está subindo muita ira no seu coração? Porque Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. O que é que está lá dentro? Se andarmos perto do Senhor, Ele nos capacitará a vivermos uma vida de moderação, de brandura, de mansidão, que é essencial a gente ter essa marca em nossas vidas como pais, como filhos, como famílias, para que os nossos filhos cresçam neste ambiente. Deus tem poder, não falta graça dele. Nós temos que andar com ele, obedecer a ele, para que tenhamos uma vida sem esses altos e baixos, com moderação. Ele está perto, clame a Ele, olhe para Ele, tire os olhos da situação, olhe para cima. É isso que Paulo está dizendo. Cada uma dessas coisas ele aponta para o Senhor como a solução. Terceira e última coisa que quero pontuar nessa manhã: além de termos em meio aos desafios da vida alegria e moderação como pais em família, nós também precisamos aprender, diz Paulo, a viver sem ansiedade. Sem ansiedade. Versículo 6. Não andeis ansiosos, a não ser que seja coisa grande em sua vida. É o que diz o versículo? Como é que diz o teu versículo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso quer dizer nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nesse período de Covid, muitas pessoas chegaram para mim e diziam para mim, talvez você já sentiu isso ou você já viu pessoas assim: pastor, eu estou exausto, eu não consigo ver luz no fim do túnel, perdi pessoas queridas na Covid. Você já passou algum momento onde você estava exausto, aflito? Parecia que não tinha luz no fim do túnel? Acontece conosco, com nossas famílias, acontece. E Paulo então diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele diz isso porque em Mateus 6, eu não sei se coloquei aqui, Mateus 6, está ali, Jesus diz a mesma coisa à multidão. Ele disse: olha, não ande ansioso pelo que você vai comer, pelo que vai vestir, a vida é muito mais do que isso, Jesus diz. E antes de Jesus falar aquilo, Jesus diz aos seus discípulos que não pode servir a dois senhores. Sabe o porquê a gente tem ansiedade? Porque a gente está querendo, sem pensar, servir a outro senhor. Porque se eu servisse só a Deus, eu não precisaria passar por essa ansiedade. Eu estava lendo um pouquinho, pesquisando essa questão de ansiedade,
e fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, não vi alguma pesquisa aqui do Brasil, mas aqueles que pesquisaram descobriram que 92% das coisas que nos causam ansiedade são possibilidades que imaginamos que nunca acontecem. Sabia? Surge uma situação, vê se você é como eu ou não. Eu tenho muitos desafios na vida como coordenador da missão. Surge uma situação e eu penso num leque de possibilidades, daqui para cá. E as primeiras possibilidades que eu penso, você acha que são as melhores ou as piores? As piores. A minha mente já vai logo para o pior. Eita, agora se acontecer assim, vai ser um abacaxi para descascar. Ai, e agora eu vi que se acontecer isso, meu amigo, e 92% de tudo isso que a gente imagina, nunca acontece. E a gente fica tão ansioso pelo que nunca vai acontecer. E ainda tem outra coisa que temos que entender. Normalmente os outros 8%, como eles disseram na pesquisa lá nos Estados Unidos, são coisas que estão fora do meu controle. Por que ficar ansioso se eu não posso controlar mesmo a coisa? E a gente fica preocupado e ansioso, eu não posso controlar aquilo. Imagino tanta coisa. Então Paulo, lá da prisão, que deve ter pensado em muita coisa, ele queria servir a Deus. E ele estava preso. Mas ele descobriu como trabalhar na prisão, mandando cartas que ainda hoje nós temos. Olha como Deus usa a pessoa. Ele aprendeu. Então ele disse: não andeis ansioso de coisa alguma. Qual é a solução? A solução está em verso 6. Em tudo, porém, o que é que eu devo fazer? Seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. E ele usa 3 palavras aqui, eu queria dar só um toque nelas. Pela oração, essa palavra quer dizer, tem a ênfase de adoração. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Paulo está dizendo, em vez de ficar ansioso, o que é que ele faz? Ele leva tudo a Deus e a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Nós temos que tirar os olhos da dificuldade e dizer: ó Deus, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que fez tantas maravilhas. Temos que adorar a Deus. E depois diz, pela oração, pela súplica, orar com fervor. Quando Jesus orou no jardim de Getsêmani, disse que o quê? Parecia gotas de sangue descendo. Era uma oração intensa. Ó Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Assim nós temos que orar a Deus. Ó Deus, faça a sua vontade. Essa situação na minha família. Paulo tinha aquele espinho na carne que pediu a Deus tantas vezes, e Deus respondeu como? A minha graça te basta. O poder de Deus está ali ao nosso alcance. Então devo levar tudo a Deus em oração, pela oração que tem a ideia de adorar Ele, pela súplica, oração fervorosa, intensa, e com ações de graça. É dizer: ó Deus, obrigado. Primeira coisa, a gente precisa agradecer. Ó Deus, eu não sei porque o Senhor permitiu isso aqui, mas eu vou lhe agradecer. Eu sei que o Senhor tem poder. O Senhor vai resolver esta situação na minha vida. Daniel, por orar a Deus, gente que queria o mal dele, ajeitaram para ele findar onde? Você lembra?
findar na cova dos leões. Por orar a Deus, findou na cova dos leões. Agora, ele fez essas coisas. Eu não vou mostrar ali, mas se você voltar em Daniel 6, ele adorou a Deus, ele suplicou a Deus, ele agradeceu a Deus. Deus o livrou da cova dos leões? Não, ele entrou lá dentro. Lá dentro com os leões ferozes, famintos, mas lá dentro Deus preservou ele. Talvez Deus não te livre de algum desafio que está acontecendo na tua vida, mas Deus tem o poder de te livrar dentro dela, no meio dela, te ajudar a caminhar e atravessar aquela dificuldade, como ele fez com Daniel. Versículo 7, temos a promessa, o resultado. Se eu aprendo a não andar ansioso, mas levar tudo a Deus sem oração, então Deus diz: eu vou lhe dar uma permuta, vamos fazer uma troca. Você me entrega toda a sua ansiedade, e o que é que a Bíblia diz que Deus vai dar de volta? Verso 7, e a paz de Deus. Quantas pessoas neste mundo procuram paz, mas estão procurando na fonte errada. É a paz de Deus. Quando eu estive no doutorado no leste europeu, a guerra na antiga Iugoslávia foi uma coisa terrível. Eu vi mais de perto essa guerra. Agora mesmo Hamas invadiu Israel. E eu nunca vivi isso, que eu cresci no Brasil, nunca vi. Só vi os bandidos ali, né, atirando para tudo que é de lado, mas nunca vi uma guerra assim. Interessante que tivemos uma tarefa que o professor nos deu. Ele disse: vá no centro da cidade, 300 mil pessoas, Mostar, e pergunte às pessoas que esperança eles têm. Aí eu fui lá, perguntei, de um estabelecimento para o outro, eles sabiam inglês. Eu disse: que esperança você tem aqui? Todos eles disseram: mais guerra e mais morte. Aquilo me impactou tanto que eu quis sair no meio da estrada e dizer para eles: existe esperança, meu povo. Existe um Deus que enviou seu Filho a esse mundo. Eu não podia, porque eu não sabia falar a língua deles, mas graças a Deus que tem missionários lá. E eu fico a pensar, nós que temos Cristo, nós não precisamos viver ansiosos. Podemos lançar tudo isso, que troca fantástica que Deus dá, e receber dele a paz, que excede todo entendimento. Essa paz vai nos guardar, é um termo militar, vai nos proteger o coração e a mente em Cristo Jesus. Vamos então para as perguntas. Como é que é a minha vida? Fico ansioso, tenso, aflito, exausto, tentando resolver na minha força. Eu vou lá no banco resolver esse negócio. Eu vou falar com o fulano de tal para ver se me arruma alguma coisa. É assim? Ou será que nós adoramos, suplicamos e agradecemos ao Senhor? Ó Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor vai resolver isso. Me ajude a andar perto do Senhor, no meio desse desafio que o Senhor permitiu. A ansiedade é vencida quando entregamos tudo ao Senhor em oração, recebendo dele a sua paz. Finalizando nesta manhã, o que é que nós vimos? Como é que devemos viver em meio aos desafios? Com alegria. A alegria vem de onde? Do Senhor. Com moderação, vem de onde? Perto está o Senhor. E sem ansiedade, como? Orando ao Senhor. Você viu que tem Senhor em cada uma dessas respostas? Tudo está
baseado em nosso grande Deus. Pense sobre isso. O que precisa mudar na minha vida? E eu vou chamar a Raquel aqui, nós queremos cantar uma música que fala da graça infinita de nosso Deus. Você está precisando dessa graça infinita de Deus? Então reflita, peça a Deus, ó Deus, me ajude. Deus permite desafios em nossa vida, mas Ele tem graça infinita. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Deus de bondade, a ti eu agradeço, teu paternal cuidado sobre mim. Todo meu ser a ti eu ofereço, louvar-te quero sempre até o fim. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó
Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por sua infinita graça. Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos salvou e essa graça que está ao nosso dispor, ó Deus. Ajude-nos a andar contigo, ajude-nos, ó Deus, a obedecer a tua palavra, para que essa graça transborde em nossa vida, através de nossa vida para nossos filhos, familiares, vizinhos, que possam ver que o Senhor é um Deus gracioso. Que possamos, como famílias, ó Deus, em meio aos desafios da vida, vivermos com alegria que só vem do Senhor, moderação, porque o Senhor está tão perto, está em nosso coração, voltará cedo e sem ansiedade, porque temos o privilégio de entregar tudo em oração ao Senhor. Abençoe, ó Pai, as famílias dessa igreja, abençoe a liderança dessa igreja, guarde os nossos corações, para que estejam cheios da sua graça, da sua palavra, do seu poder. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.